Vamos dar início à resolução da nossa ficha de trabalho número 1. Os objetivos a atingir com esta ficha é a introdução à folha de cálculo, a formatação de células, limites e fontes. Temos, efetivamente, um tempo para poder realizar esta ficha. Começamos por abrir, como já falámos, um livro na folha de cálculo, no Excel, e depois gravamos com o nome FT1 e colocamos o nome à frente. Para isso, o que é que temos que fazer? Ficheiro, guardar como e damos o nome FT1, neste caso eu coloquei MJP, vocês irão colocar o vosso nome. A partir deste momento, temos que inserir então os seguintes dados na folha do Excel. Dizem-nos que teríamos que colocar na célula C3 o valor RTP. Ora bem, a célula C3 significa que estaremos na coluna 3, na linha 3. Então, aqui iremos colocar o nome RTP. Em maiúsculas, RTP. Muito bem. Depois, também nos pedem para que o valor 215 seja inserido na posição B4. B4, coluna B, linha 4, 2015. Certo? A seguir, temos a necessidade de inserir os restantes valores conforme a tabela seguinte. Como temos dois documentos diferentes, um que está, onde estamos a inserir dados, outro onde temos a visualização dos dados, vamos então, de alguma forma, diminuir a nossa folha de cálculo, neste caso o nosso livro, de forma a podermos visualizar os dados. Então, depois de clicar neste botão aqui de diminuir, depois arrastamos, clicamos e arrastamos, tal e qual como fazíamos também com outros programas, e agora o que temos que fazer é inserir os dados desta tabela. Temos aqui, neste momento, o valor de 2015, poderíamos inserir aqui os dados manualmente, ou seja, ir escrevendo 2016, 2017, mas uma maneira mais simples de fazer isto, principalmente que nos ajuda quando temos um número elevado de dados sequenciais, e fazer o seguinte. Reparem, eu cliquei em cima da célula B14, está aqui na caixa do nome, B4, desculpem, está aqui na caixa do nome a designação da célula B4, e o que fazemos a seguir é posicionarmos neste canto inferior. Reparem que o rato, o cursor, se transforma numa cruz. Clicamos, carregamos ao mesmo tempo na tecla Ctrl, não largamos, e então vamos puxando para baixo até ter o valor de 2019. A partir deste momento já temos os valores de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 escritos. Agora temos que inserir os dados. No caso do meu Excel, ele está configurado para que as casas decimais sejam representadas com um ponto, ao contrário do vosso, que as casas decimais são representadas com uma vírgula, ou seja, 28,6. No meu caso vai aparecer 28,6. Tem tudo a ver com a configuração do Excel. Portanto, estou neste momento a inserir os dados pretendidos, certo? E terão que fazer o mesmo. Hão de reparar que quando eu insiro 30,0, apareceu-me, desaparece a casa decimal do zero. Mas não se preocupem com isso.
A seguir, iremos resolver essa questão com a configuração das casas decimais. Então, como é que fazemos isso desta maneira? Vamos, neste momento, aumentar novamente a janela e o que é que fazemos? Pura e simplesmente marcamos todo este intervalo de dados, botão do lado direito do rato, formatar células e vamos escolher aqui o número, dizermos que este número tem uma casa decimal, configurar que ele tem uma casa decimal e fazermos OK. E imediatamente temos todos os números com uma casa decimal, que era o pretendido. A seguir, pedem-nos para unir as células C2 a D2 e inserir o nome nessas células de canais de televisão. Então, C2 a D2, portanto, são estas células, marcamos as células adjacentes e temos duas formas de fazer isto. O botão do lado direito e aparece aqui a barra de ferramentas e temos aqui unir e centrar, muito bem, ou então aqui unir e centrar na barra de ferramentas este íconezinho, portanto este comando que nos vai permitir fazer isso. Depois é só colocar, portanto, a frase canais de televisão. Okay. Canais de televisão. Temos então que formatar em Times New Roman, tamanho 14, negrito e alinhamento. Então, canais de televisão, formatamos aqui, Time New Roman, onde estar a achar que este, portanto, que este Excel é diferente do vosso, é diferente, é uma versão mais avançada. No entanto, de alguma forma, na zona onde é o tipo de letra, poderão efetivamente formatar, portanto, como é pretendido o texto. As versões do Excel são diferentes, mas os comandos que são pedidos são comandos que existem já em todas as versões há bastante tempo. Vamos agora inserir uma informação entre os dois canais RTP e TVI. Então, vamos lá fazer isso. De que forma podemos fazer isto? Marcamos aqui a coluna D, botão do lado direito e fazemos inserção. E agora escrevemos aqui SICA. E os dados correspondentes diz, vou diminuindo novamente, vou colocar aqui ao lado para poder escrever então de uma forma tranquila os dados. Para que haja uma inserção de dados, tenho duas formas de o fazer. Escrevi agora 26,2, carrego em Enter e posso também escrever, como por exemplo, neste caso específico, 25,1 e se eu carregar na seta para baixo, ele faz a inserção do próprio dado. Mas por norma eu utilizo sempre a tecla Enter. Muito bem, portanto este objetivo está cumprido. Vamos ver o que precisamos de fazer a seguir. Ora, a seguir nós precisamos formatar. Formatar o quê? Os nomes dos canais devem estar negritos e centrados. Nomes dos canais, negrito e centrados, certo? Podemos centrá-los através da barra de ferramentas ou então, depois de marcar as respectivas células, vamos ao formatar células e aqui também temos o alinhamento que nos permite formatar na horizontal, na vertical,
também nos permite moldar o texto, ajustar o texto e unir as células. Ok? Prontos. Vamos a seguir os anos em análise alinhados à esquerda em negrito, à esquerda e em negrito. Muito bem. Depois pretendem que os valores devem estar alinhados ao centro. Vamos alinhar então os valores, marcamos este intervalo de dados e alinhamos ao centro. O alinhamento é feito, como temos visto, da mesma forma e com o mesmo aspecto, como tem sido em vários outros programas que nós temos utilizados da Microsoft. Depois temos todo o texto da tabela estará Times New Roman com o tamanho 12. Ora, o texto da tabela, portanto, todo este texto é em Times New Roman, ok? E 12, tamanho 12, certo? Continuemos e vamos ter que pôr os limites da tabela tal como mostra a figura. Reparemos, portanto, eles têm os limites simples, uma linha simples, e é isso que vamos fazer. Portanto, começamos por marcar este conjunto de células, todos os limites. E depois este aqui, e também podemos ir novamente aqui, esta barra de ferramentas, ou então, como falámos há pouco, formatar células. Formatar células tem um conjunto, no fundo, de opções. Temos aqui o limite e agora podemos, a célula como principal, então fazer não só o interior, como também os contornos e fazer OK. E temos então a célula, a tabela formatada. Depois pedem-nos para que formatemos a coluna C, D e E em 8 e a coluna B para 6. Portanto, no fundo temos que fazer a alteração da largura das colunas. Marcamos as colunas C, D e E, estão do lado direito, largura da coluna e vamos colocar o valor de 8, que era o pretendido. O mesmo iremos fazer aqui, em que iremos colocar o botão do lado direito, marcamos a coluna B, largura da coluna e agora colocamos o valor 6 e fazemos OK. Preencher a tabela com os tons cinzentos como é representado no exemplo seguinte. Mais uma vez, podemos ir de uma forma rápida aqui ao baldezinho e escolher um tom de cinzento, ok? Ou podemos marcar então um conjunto do intervalo de células, formatar células e ir aqui ao preenchimento e escolher efetivamente o mesmo cinzento. Portanto, e agora vamos colocar o cinzento mais claro aqui e ainda um outro mais claro neste intervalo de células, para ficar semelhante ao pretendido. Okay? Vamos agora mudar os nomes das folhas de cálculo. Não esquecer que isto é um livro e que é composto por várias folhas de cálculo. No meu caso específico, nesta versão, ele só coloca uma folha. Provavelmente, noutras versões, terão já várias folhas abertas. Tendo esta folha 1, como é que eu faço alterações sempre aqui à minha folha, utilizando o botão do lado direito, mudar o nome e agora vou escrever audiências, como pretendido. Okay? Tenho a folha 2, passo para a folha 2 e faço o mesmo. No caso específico, eu não tenho aqui a folha 2 aberta, vou clicar no mais para acrescentar uma nova folha, folha 2, e vou-lhe então dar-lhe o nome de gráficos. Certo? Muito bem. Se tivesse uma folha 3 também aberta, era pretendido eliminar. Como é que nós fazemos? Também botão do lado direito e temos aqui a opção de eliminar, que faz com que a minha folha desapareça. Depois de termos então feito, portanto, aquilo que era pretendido na questão 8, vamos para a 9, que nos pede para criar uma nova coluna na célula F3, com o nome de total, naturalmente, na folha audiências. Então,
F3, posicionamos aqui em F3, cá está, na caixa do nome aparece o nome F3, e então escrevemos a palavra total. Muito bem. E pronto, e ele apareceu desta forma. A partir daqui temos que fazer uma soma de diferentes valores. Nós, no fundo, queremos a soma dos valores da audiência no total das 3 estações. Então, para isso, vamos utilizar a função soma. Para termos a função soma, sinal de igual, escrevemos a palavra soma, ok? E agora o que temos que fazer é colocar aqui o que é que pretendemos somar. O que é que nós pretendemos somar? Pretendemos somar os valores desta linha. Clicamos, não largamos e arrastamos de forma a que ele consiga colocar de uma forma automática o meu conjunto, o meu intervalo de dados. E agora sim, já posso largar. E depois é escrever, portanto, fechar os parênteses. E, para inserir os dados, como já foi referido, carregue na tecla Enter. Okay? Então, temos a soma desta linha. Podemos fazer o mesmo em todas as outras linhas ou utilizar uma potencialidade do Excel. Potencialidade essa que nos permite que, ao copiar e arrastar, no fundo, este valor, estamos a fazer é copiar esta forma, mas com uma particularidade. Ele vai alterar ao mesmo tempo que eu arrasto, no fundo, ele vai-me alterar aqui o número da linha. Então, como é que eu faço isto? Tenho isto desta forma, posiciono o cursor neste canto inferior. Como verificam, este canto inferior faz com que ele mude o aspecto para uma cruz e agora clico e arrasto e largo. E já consegui fazer aquilo que era pretendido, que é fazer a soma das várias linhas. Onde reparar, soma C4 é 4, portanto é esta linha. Se eu passar para a linha de baixo, já está a soma C5 é 5 e assim sucessivamente. Ok? Está bem? Estão a ver? Muito bem. E agora o que se pretende é que se formate esta coluna como entenderem. Eu vou formatar esta coluna de uma forma um bocadinho diferente. Vou colocar aqui uma cor diferente. Vou escolher mais cores. Vou aqui ao baldezinho, padrão. Vou, por exemplo, escolher aqui um laranja mais escuro. Este aqui um laranja mais clarinho. Ok? Mas isso fazem ao vosso gosto. Ok? E agora vou colocar não só limites exteriores duplos e limites interiores simples. Como é que eu faço isto? Da forma, botão do lado direito, formatar células, limite, e agora vou escolher. Para fora vou escolher o duplo. Ok? Vou escolher uma cor que consiga visualizar bem e, portanto, que seja bem diferente daquela que eu tenho. Vou escolher, por exemplo, um azul. Estão a ver aqui, este azul. E vou colocar, então, o contorno todo. Repararam? Muito bem. Da zona interior, na parte interior, vou escolher uma simples. Vou mudar outra vez de cor. Vou pôr uma cor um bocadinho mais escura, por exemplo, este tom. E depois vou colocar no interior assim. E faço OK. E aquilo que eu vou obter é isto. No entanto, como gosto, ainda posso efetivamente, portanto, alinhar e ainda posso fazer mais um pequeno pormenor.
formatar células, vou novamente aqui e hão de reparar, portanto, que eu tenho esta opção de escolher efetivamente as cores, mas eu também posso mudar alguma cor, não só mudar a cor, como também mudar o tipo de traço, se assim o entender, está bem? Ok. Posto isto, a ficha de trabalho está terminada, falta-nos apenas gravar. Recordo que devemos ir gravando à medida que vamos fazendo, não vai acontecer algum acidente em termos da nossa instalação elétrica e que infelizmente se possa perder a informação. Também de referir qualquer folha, hoje em dia, qualquer programa de Microsoft Office, que era o caso do Word, do Excel, PowerPoint, ele vai gravando no nosso computador um chamado fecheiro temporário, de forma que, se acontecer um percalço deste, nós temos pelo menos a versão mais recente. Ok? Para se gravar fecheiro, guardar, visto que já demos o nome, ou então clicar aqui neste símbolozinho, neste comando que é a disquete. Obrigada e espero que tenha facilitado o vosso trabalho. Um bom trabalho.